Ao invés da gente pensar só quais sintomas de bipolaridade que uma pessoa apresentou na vida, porque é assim que a maioria das pessoas recebe diagnóstico hoje em dia. É por um manual diagnóstico. Quem não conhece, esse manual diagnóstico chama DSM. É um manual internacional de diagnóstico. Então, como que é feito o diagnóstico da bipolaridade? A pessoa vê, o médico está conversando, não tem exame para descobrir se a pessoa é bipolar ou não. Por incrível que pareça, a gente ainda não desenvolveu isso, ainda estamos longe de desenvolver o exame. Um dia a gente chega lá, um dia a ciência ainda chega lá. Dá um tempo. Dá um tempo que a gente consegue. E vamos lá. Como que o médico dá o diagnóstico? Ele olha e conta e vê a sua vida, vê quais foram os sintomas e fala, olha, esses sintomas se encaixam aqui no manual, né? Nessa questão que eu tenho de depressão e uma fase ativada, então deve ser bipolar. Mas, se a gente faz dessa maneira, muita gente fica de fora e muito diagnóstico não é percebido. Você sabe disso, a maioria está falando aí nos comentários o quanto que demorou para receber o diagnóstico. É por esse motivo aqui. Porque quando a gente olha só os sintomas, passa batido a seguinte questão. Quando você está deprimido, todo mundo sabe. Você está deprimido, você sabe que você está deprimido. As pessoas ao seu redor talvez notem, talvez não. Quando você está numa fase muito ativada, que é chamada de mania, e nós vamos conversar sobre isso, todo mundo percebe, menos você. Provavelmente você não tem tanta consciência de que está numa fase de mania, mas as pessoas ao seu redor veem claramente essa fase de ativação. O problema está aqui, nessa fase chamada de hipomania ou foguinho. Ela é difícil de perceber, ela se confunde com a personalidade, ela se confunde com a parte boa da sua vida às vezes se confunde com a parte da vida que você estava muito estressada e passa batido. Quando você está conversando com o médico, muitas vezes a fase foguinho você não lembra, você não conta, ou ele não te pergunta, ou mesmo quando pergunta, não reconhece. Essa tal dessa fase foguinho, essa danada da fase foguinho é que engana. É que engana. Sabe por que engana? Anota aí na sua primeira página. Anota na sua primeira página. O bipolar, na maior parte do tempo, está em depressão e não na fase ativada de foguinho e fogão, hipomania e mania. Anotou? A maior parte do tempo, o bipolar está em depressão e não na fase ativada, que é chamada de hipomania ou mania. Anota aí também. Para baixo é mais fácil que para cima. Para baixo é mais fácil que para cima. Você sabe disso. O que é mais fácil? Subir o morro ou descer o morro? Descer o morro é mais fácil, né? Não tem até aquela expressão, para baixo todo santo ajuda? Não tem uma expressão assim? Ajuda aí nos comentários se existe mesmo essa expressão. Para baixo todo santo ajuda. É assim que é a expressão. Logo, para deprimir, é mais fácil do que para ir para ativação. Para ativar, o cérebro gasta muita energia e não consegue sustentar na maior parte das vezes. Então, o que é que você tem na vida de um bipolar, em média? Anota no seu caderno o seguinte dado. Transtorno bipolar tipo 1. No transtorno bipolar tipo 1, em média na vida da pessoa, ela vai passar 60% do tempo normal, com humor eutímico normal. Quando o médico fala eutímico, é só para falar uma palavra bonita que significa normal. O humor está normal, eutímico. Porque médico adora inventar umas palavras difíceis que é para parecer mais inteligente, entendeu? Aí fica uma maravilha. Então, como é que a gente vai ver isto? Quando a gente está falando sobre a questão do transtorno bipolar tipo 1, 60% do tempo normal, 30% do tempo em depressão e 10% do tempo em mania, em ativação. Opa, peraí, 30% depressão, 10% de mania.
Olha só, a pessoa está passando 3 vezes mais tempo deprimida do que em mania. Opa, tem algo aí. E se a gente for ver... Pessoal, tá sem som aqui? Tá sem som aqui no Instagram? Fala para mim. Aí nos comentários. Ou se tá sem som lá no YouTube mesmo. Fala aí para mim nos comentários para eu saber o que está acontecendo. Vamos lá. E para o transtorno bipolar tipo 2, observa esse dado. Observe esse dado que é assustador e você precisa escrever ele. Pessoa com transtorno bipolar tipo 2, 50% do tempo com humor normal, tranquilo. Você aprendeu até a palavra que os médicos que querem falar bonito fala, eutímico, né? E 49% do tempo você está com depressão. Assustador, 49% em depressão. Enquanto a fase de ativação de hipomania, 1% do tempo só para o transtorno bipolar tipo 2. Olha só o que está acontecendo então. No transtorno bipolar tipo 2, o que a gente tem é a maior parte do tempo em depressão, metade da vida. Só 1% do tempo com essa hipomania, esse foguinho. Olha só, é difícil a sorte que precisaria ter para te ver nessa fase de hipomania. É difícil de ver nessa fase de hipomania.